Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de User Forms, que seriam formulários em português. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma propriedade de formulários, não, de objetos que compõem o formulário, que se chama Tab Index. É uma propriedade bem simples, bem sutil, mas que faz total diferença na hora de você fazer a sua programação. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui, quem já acompanhou a última aula sabe, né, que a gente inseriu esse formulário, a gente mudou o título do formulário, mudamos o nome dele e a gente chegou a alterar algumas características, algumas propriedades em relação à fonte, tamanho, etc. Então, eu vou tirar esse formulário, tá? Ó, a gente vem aqui remover. E sempre que você vai remover alguma coisa de dentro do seu projeto, ele pergunta se você não quer exportar primeiro, para você ter uma cópia disso. A gente vai colocar que não vamos exportar. Então a gente vai começar do zero um outro formulário. E aqui, essa rotina do formulário.show, eu vou deixar ela aqui ainda para a gente poder continuar usando esse botãozinho para chamar o formulário. Inclusive, eu vou até reaproveitar o nome do formulário. Eu só estou colocando o formulário do zero para poder resetar e começar realmente do zero sem ter nenhuma informação lixo da aula passada, tá? Então a gente vem aqui em inserir user form, eu vou vir aqui no nome dele, ele vai se chamar formulário. Vocês viram aqui que eu tentei colocar o mesmo nome do formulário anterior e ele gerou um erro de caminho e arquivo. É porque eu estou usando o mesmo nome que já estava memorizado e que já tem rotina chamando esse formulário. Então vamos ver se a gente consegue resolver apagando isso daqui. A gente apaga o que existia, a gente volta para o user form, tenta dar o mesmo nome, ele continua dando erro. Então não era esse o problema. Então aqui vamos colocar outro nome, vamos colocar form 1. Então agora ele aceita, porque é um nome novo. Então a gente vai vir aqui no nosso módulo, aqui na rotina para chamar, a gente vai chamar form 1, né? Eu coloquei 1, se eu não me engano. Form 1.show. Vamos ver. Oh, caramba, hein? Esse tecladinho novo tá me batendo aqui. Form 1, certinho. Então aqui o nome da rotina é o mesmo, né? Chamar formulário, então eu não preciso alterar. Então eu clico aqui, ele chama o meu Form 1, ok? Então vamos lá no Form 1. Agora eu vou colocar um título novo para ele, tá? Eu vou colocar aqui aula Combo Box, que é o principal da aula de hoje, tá? Então vamos deixar com o título de Combo Box. Vamos chamar, ele está com o show modal, como eu falei na última aula, ele está com o show modal ativado, está como true, então eu não consigo mexer lá embaixo. O que eu quero mostrar para vocês que eu acho importante aqui? Vamos lá. Eu estou aqui dentro do meu formulário que eu comecei agora. Vamos supor que eu quero colocar uma caixa de texto, que é algo muito comum, tá? De se usar. Caixa de texto é aquele objeto onde você vai realmente inserir um texto. Então, se você tem um formulário que precisa ser preenchido pela pessoa, pelo usuário, então você vai usar uma caixa de texto. É ali que ele vai inserir a informação. Aí depois, através de programações de rotinas que você vai adicionando, você pode captar essa informação que foi digitada e fazer algo com ela, tá? Que é realmente a intenção quando você coloca uma caixa de texto. Mas aqui eu só quero mostrar para vocês como que funciona a propriedade Tab Index. Ó, a gente adicionou uma caixa de texto, ela está selecionada, não preciso entrar nela. Ela está selecionada. Se você vier aqui embaixo, olha, Tab Index, ele começa com o zero. A numeração de Tab Index começa do zero e a cada objeto, não necessariamente precisa ser o mesmo, tá? Se depois dessa caixa de texto eu já vier com uma combo box ou até com uma legenda, quer ver? Vamos selecionar aqui. É rótulo que ele chama, né? Se a gente vier aqui e colocar um rótulo, ó, toda caixa de texto, você vai querer colocar um rótulo para ela, para a pessoa saber o que ela tem que preencher. Então vamos deixar assim de forma grosseira mesmo, não vou me preocupar com embelezamento. Vamos deixar como label 1. O label 1, ele vai ficar com o tab index de número 1, porque eu coloquei primeiro a caixa de texto, que ficou com o tab index 0, tá? Então, só para vocês entenderem, vamos começar a explorar. Eu vou chamar o meu formulário. Ele vai direto na caixa de texto, porque a caixa de texto é aquilo que é preenchido pelo usuário. O label não é preenchido pelo usuário. O label ele já vem preenchido por quem desenvolveu o formulário ou a rotina, a programação em si. Então aqui eu posso, por exemplo, escrever Paulo, ok?
posso dar um Enter, ele não vai memorizar, ele não vai fazer nada, porque não tem nenhuma rotina atrelada a ele, certo? Então eu simplesmente fecho. Foi assim que se comportou. Beleza. Aí agora eu vou adicionar outra caixa de texto. Vamos pegar uma segunda caixa de texto, vamos colocar ao lado, vamos colocar um outro. Opa, coloquei errado. Vamos colocar um outro rótulo, vai ser a label 2. Deixa como label 2 mesmo, só para a gente ter uma sequência, para a gente entender qual é o 1, qual é o 2, tá? Então aqui a gente vai chamar de novo o nosso combo box, vou colocar Paulo, vou dar Enter, ele vai para a segunda caixa de texto, aqui eu coloco o meu segundo nome, César. Se eu der Enter de novo, ele volta pro 1, ele é um ciclo. Depois que você terminou o último tab index, aí ele volta para o primeiro. E lembrando, ele não está considerando, como na sequência de tab index, ele não está considerando o rótulo, porque rótulo não é preenchido pelo usuário. Então, apesar de vocês virem aqui, ó, mostrar para vocês, a label, ela tem o tab index 1. A label 1 tem tab index 1, enquanto a sua caixa de texto, ela vem antes, ela tem o tab index 0, tá? Na label 2, ele pula para o tab index 3, ou seja, ele está como 0, 1, 2, tá vendo? Tab index 2, depois vem a label 3, tá? Então, você vê que ele pula a sequência dos rótulos, ele não vai selecionar rótulo, ele vai direto para a sequência daquilo que é do usuário, tá? Porque não é só caixa de texto, né? Tem outros objetos depois que a gente ainda vai conversar, mas aqui eu só quero mostrar a sequência de tab index. Aonde vem o problema, tá? Vamos criar uma situação problema aqui, tá? Vamos supor que eu estou criando um formulário que vai ser preenchido por alguém. Essa label 1, o nome não importa, o que importa é o caption, que vai aparecer para a pessoa. Então vamos supor que aqui eu queira que a pessoa preencha com o nome, então o label vai ser nome. Aqui, vamos colocar sobrenome. Eu escrevi meu sobrenome, né? Sobrenome. Aqui vai ser o sobrenome. Beleza. O formulário vai começar sendo assim. Aí eu pego, lanço o formulário, a pessoa vem, preenche e tal. Aí depois vai ter as funçõezinhas, o botãozinho onde você clica e ele vai fazer alguma coisa com aquela informação, tá? Beleza. Tô desenvolvendo o meu formulário aqui. Aí agora eu fiz um monte de coisa no desenvolvimento do meu formulário. Aí eu pego e falo, eu penso assim, nossa, deveria ter uma caixa de texto ali no meio, porque a pessoa pode precisar trabalhar com o segundo nome dela, porque eu vou montar um banco de dados com isso daí. O nome e sobrenome pode ser que bata, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode ter o nome Mário, que é um nome muito comum, e o sobrenome pode ser, por exemplo, Silva, que é um sobrenome muito comum no Brasil. Aí fica Mário Silva. Muitas pessoas podem se chamar Mário Silva. Então é interessante eu adicionar o segundo nome, porque é um nome composto, né? Por exemplo, pode ser Mário José Silva, né? E o outro não, a outra pessoa que viria a preencher de repente não tem o segundo nome, ele fica em branco. Então aí eu tô aqui no meio do meu desenvolvimento e falo, putz, vai ser legal colocar mais uma caixinha de texto. Vamos lá. Então vamos jogar esse sobrenome mais para trás. Vamos vir aqui com o segundo nome. Vamos colocar um outro rótulo aqui. Nesse rótulo a gente vai chamar de segundo nome, pode ser? Segundo nome. Beleza, vamos deixar assim, só para ilustrar. Então, qual que tá a sequência de tab index aqui, ó? Esse é o probleminha, ó. Aqui a gente está com tab index 0, que é a primeira caixa que tem que ser preenchida pelo usuário. A segunda caixa que tem que ser preenchida pelo usuário, ela está com o tab index de 4. De 0 ele pulou para 4. E a terceira, que seria a terceira caixa a ser preenchida, está com o tab index 2. Ou seja, quando a gente for preencher nosso formulário, ele vai pular do 0, que é o nome, para o sobrenome, que está com o número 2. Depois ele volta para o segundo nome, que está com o valor 4 de tab index. Esse é o problema. Quer ver? Vamos chamar o nosso formulário. A gente vai preencher aqui Paulo, vou dar o Enter. Ele foi para o sobrenome. Campanha, vou dar o Enter. Aí que ele vem para o segundo nome que eu colocaria. Só que quando você vai preencher um formulário, não é assim que funciona. Você não vai para o final do formulário para depois voltar para o início, para depois voltar para o final de novo, voltar para o meio. Não é assim. A gente quer que segue uma sequência, não é?
Só que, de repente, quando você vai fazer um formulário que ele tem muitas caixas, não só caixa de texto, tá? Como eu disse, tem outros objetos que entram nessa influência. Você tem vários controles que podem tá no meio disso tudo e vai dar um baita de um problema você organizar isso no final. Então, o que que você faz? Você segura o seu Ctrl apertado e vai selecionando todos os blocos, todos os objetos que você quer que sigam uma sequência lógica. Aí, vamos lá, eu vou selecionar a primeira que eu quero. A que antes era a última, vai ser a segunda, e depois a última, que vai ser a nossa terceira. Segurei o Ctrl apertado e selecionei na sequência que eu quero. Aí eu vou vir aqui no Tab Index, você viu que ele não está mostrando valor nenhum, porque obviamente cada objeto tem o seu valor, ele não tem como mostrar aqui. Aí ali no Tab Index eu dou um 0 e um Enter. Ele refaz a sequência de Tab Index seguindo a sequência que eu cliquei, tá? Então agora, se a gente vier aqui e chamar o nosso formulário, ó, a gente começou no nome, que é o Tab Index 0, Paulo, vou dar um Enter. Ele pulou para o segundo nome, porque ele refez a sequência do Tab Index seguindo a sequência que eu cliquei. Então aqui a gente vem, dá outro Enter, vai para o sobrenome. Entendeu? Se eu der Enter de novo, ele volta para o início, porque ele é um ciclo. E também funciona o Tab, tá, gente? Eu posso apertar Enter, como eu posso apertar Tab para pular de uma caixa para outra. É a mesma coisa, Enter e Tab. Aí o que vai mudar de você usar o Enter ou Tab é a sua programação, porque também existem rotinas automatizadas que você pode criar, do mesmo jeito que na última aula a gente criou a função automática para o Terminate, que é quando você tenta fechar o seu formulário, você também pode criar funções automáticas de quando você aperta a tecla Enter. O Enter pode ser um trigger, né, um gatilho, para você puxar uma programação que vai trabalhar com aquele dado. Então, se você aperta o Tab, o Enter não tem o mesmo efeito, não vai chamar a mesma rotina. Então, aí depende do que você está criando para saber o que você vai fazer. Então aqui eu queria mostrar para vocês essa questão do Tab Index, como que ele é um negócio simples, mas extremamente importante, tá? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos o assunto sobre a propriedade Tab Index dos objetos que compõem um formulário. Na próxima aula vamos dar continuidade ao assunto de objetos que compõem formulários. Dá a sua curtida e até a próxima aula.